Olá, turminha! Tia Vânia voltando aqui para mais uma aula neste dia, tá certo? E agora nossa aula será de história. Isso mesmo, história, tá bom? Estamos no capítulo 3 de história, tá certo? E hoje vamos falar sobre trabalho feminino, formas de lazer do passado e do presente, tá bom? Tá certo? Então, gostaria que você pegasse o seu livro e abrisse na página 30 de História, para darmos continuidade ao conteúdo do capítulo 3, tá bom? Tá certo? Então, nosso conteúdo começa na 30 e vai até a 37 com a explicação da atividade proposta, tá bom? Vamos lá? Começamos falando sobre o trabalho feminino, não é isso? No passado era comum que as mulheres trabalhassem apenas em casa, realizando tarefas domésticas e cuidando dos filhos. A partir do século XX, essa situação começou a mudar, devido a um conjunto de fatores. Um número crescente de mulheres passou a atuar nas mais variadas profissões em nossa sociedade. Crianças, já estudamos sobre isso, né? No caderno 2, né, sobre trabalho feminino, como as mulheres avançaram, né, em suas profissões, certo? Mas, com o passar dos anos, as mulheres conquistaram um importante espaço na sociedade, exercendo profissões anteriormente restritas aos homens, né? Antigamente, as mulheres elas não tinham muito autonomia em algumas profissões, né? Apesar de tantos avanços, há ainda muitos desafios pela frente. As mulheres recebem, em média, um salário menor, ocupam poucos cargos de comando e ainda sofrem situações de preconceito em seu local de trabalho. Não é isso? Então, a mulher, aos poucos, a gente já viu isso no módulo 2, a mulher está conquistando o lugar dela no mercado de trabalho, não é isso? Mas aqui o texto diz também que ainda há muito preconceito. E o que é preconceito? Ideia ou opinião formada antes de ter um conhecimento sobre um assunto, tá certo? E aí nós temos aí, olha só, na imagem do seu livro, né, um momento, né, de trabalho, né, de algumas mulheres, né, isso? Antigamente as mulheres, elas trabalhavam, faziam trabalho doméstico em casa, ficavam em casa cuidando dos filhos e fazendo os trabalhos domésticos, né? E hoje não, hoje a mulher exerce um papel muito importante na sociedade, tá certo? Hoje ela atua em diversas profissões, médica, eletricista, tá certo? No que ela quiser, só ela se formar para isso, não é isso? E também vamos falar agora sobre as formas de lazer do passado e do presente, que também mudou bastante, né? Como as pessoas se divertiam antes e agora, né? Que mudou. Assim como o trabalho, as formas de lazer podem sofrer mudanças ao longo do tempo, né? No passado, a maioria dos habitantes do Brasil vivia no campo, divertindo-se em festas locais, procissões e apresentações musicais. Com o crescimento das cidades, outros lugares foram criados para o lazer, como praças e jardins públicos. As crianças, por sua vez, brincavam com brinquedos artesanais ou participavam de brincadeiras tradicionais. Brinquedos artesanais, crianças, é brinquedo feito à mão, né? Produzido de maneira tradicional, sem o uso de máquina, feito pelas mãos, boneca de pano, certo? Carrinho de madeiras, tá bom? Hoje em dia, as formas e locais de lazer acompanharam as mudanças de nossa sociedade. Em muitos centros urbanos, podemos encontrar parques, ciclovias e espaços para o convívio entre as pessoas. Que espaços são esses? Como shopping centers. Entre os brinquedos usados pelas crianças, ganham destaque os jogos eletrônicos para computador e celular. Antigamente, as crianças gostavam de brincar de carrinho, bonecas, não era isso? Mas hoje, as crianças gostam de passear no shopping, não é isso? Ver um filme, gostam de estar brincando de videogame no celular, não é isso? Mudou bastante, não foi a forma de brincadeira das crianças?
Isso mesmo. E aí nós temos duas imagens que representam uma forma de brincar do passado e outra do presente, não é isso? Temos a imagem A com diversos brinquedos e temos a imagem B, né, que é a imagem mais atual, não é isso que as crianças gostam de fazer hoje? Jogar videogame, muito interessante. E agora vamos para a nossa atividade, tá bom? Na página 32, tá certo? Então, observe essa imagem. Temos aí vários tipos de brincadeira. Na verdade, nós temos 6 tipos de brincadeiras diferentes, tá bom? Observe as imagens a seguir, que retratam diversas formas de diversão. Olha só, temos aí, né, ó, bicicleta, brincadeira de bicicleta, videogame, bolinha de gude, futebol, dominó, dama, não é isso? Vários tipos de brincadeiras, não é isso? E agora, você observou a imagem, agora você vai responder a atividade proposta. Acompanhe a fala de Vitor e responda a sua pergunta. Vamos ver o que o Vitor está perguntando aí. Vamos ler comigo? Diz o seguinte: você costuma praticar alguma dessas atividades para se divertir? E aí, temos aí 6 atividades. Qual dessas atividades você pratica para se divertir? Daí você escreve, tá certo? Qual dessas atividades aí você pratica para se divertir? Você escreve nessas linhas propostas. 2. Quais imagens retratam brincadeiras que existem há muito tempo, né? Você vai observar aí as imagens e vai dizer qual dessas brincadeiras são mais antigas. Já existe há muito tempo, tá certo? Como você chegou a essa conclusão? Aí, depois que você anotar quais são dessas que são a mais antiga, você pode perguntar sobre essas brincadeiras para uma pessoa mais velha aí da sua casa, mais velha do que você, tá certo? 3. As brincadeiras apresentadas são formas de lazer coletivas ou individuais? Classifique cada uma delas. Gente, olha só, nessas imagens tem brincadeiras que você pode brincar sozinho, né? E tem brincadeiras que você pode que só dá certo você brincar com outra pessoa, né? Coletivo, não é isso? Então, você vai classificar elas aí, por exemplo, a que você pode brincar sozinho, aí você vai escrever, né? Aí quais são, né? Andar de bicicleta, por exemplo, pode ser uma brincadeira individual, né? Você pode andar de bicicleta sozinho, né? Jogar videogame, você também pode jogar videogame sozinho, não é isso? Ok. Jogar bolinhas de gude. Jogar bolinhas de gude é muito ruim brincar sozinho, né? De jogar bolinhas de gude. Jogar futebol também pode ser uma brincadeira coletiva. E daí você vai classificando cada uma, tá certo? 4. Em sua opinião, qual das atividades retratadas é a mais divertida? E aí, qual dessas 6 brincadeiras você acha mais divertida? Converse com alguém aí da sua casa, tá certo? Explicando para ela qual delas você acha mais divertida, tá ok, baby? Então, na página 34 nós temos aí, né, o Fazendo História, que diz o seguinte: escolha 2 pessoas mais velhas para fazer uma entrevista sobre as formas de lazer do passado. Escreva o nome e a ocupação dos entrevistados. Aí nós temos a entrevista 1 e a entrevista 2. Primeira coisa, você vai perguntar o nome da pessoa, escrever. Depois, a ocupação é o que ela faz, tá certo? E depois você vai entrevistar outra pessoa. Você vai pegar 2 pessoas mais velhas, tá certo? Pode ser da sua família, um vizinho, ou qualquer pessoa. Importante que seja 2 pessoas mais velhas do que você, certo? E aí, depois que você souber o nome e a ocupação, a profissão, você vai fazer as perguntinhas indicadas pelo seu livro. Vai perguntar, na sua infância, o que você fazia para se divertir, né? Aí elas vão dizer o que é. Outra pergunta, onde você se divertia na sua infância? E aí as pessoas aí eles vão dizer, pode ser seu pai, pode ser sua mãe também, tá certo? Pessoas da sua família mesmo, dá para você fazer essa atividade com a colaboração deles. E aí, na questão 3, tem outra perguntinha. Você brincava com quais brinquedos ou brincadeiras?
4. Hoje em dia, o que você faz nos momentos de lazer? O que essa pessoa faz, né? 5. Em quais lugares você se diverte hoje em dia, né? O que eles fazem hoje, né? Quais são a diversão deles hoje? E aí, para encerrar, em uma folha, faça um relatório sobre as atividades que você realizou. Para isso, siga o roteiro a seguir, finalize e, ao finalizá-lo, entregue ao professor. Olha só, como depois que você fizer essa entrevista, preste atenção no próximo passo. Os entrevistados se divertiam da mesma maneira no passado? Os entrevistados se divertem da mesma forma hoje em dia? Como o tempo mudou na maneira como os entrevistados se divertem? Ao longo dos anos, o que permaneceu na maneira como os entrevistados se divertem? Então, você vai fazer tipo um textinho explicando, né, o que foi que você, explicando as respostas de cada um, que mudou, né, do tempo deles para cá. Então, você vai fazer um pequeno textinho resumindo o que você escutou de cada um desses entrevistados. Tá certo, meus amores? Peçam ajuda aí a alguém na sua casa, tá bom? Tá certo? E aí, na página seguinte, nós temos aí o vamos... temos aí na página 36, tá certo? E aí diz o seguinte: nos espaços, faça um desenho representando uma forma de lazer do passado e uma do presente. Então, você vai desenhar, fazer um desenho, tá certo? Com uma forma de lazer do passado e outra no presente na mesma folha, tá certo? E na página 37, continuando, forma de lazer no presente, certo? Uma vai ser do passado, na página 36, e na página 37 vai ser uma forma de lazer do presente, tá certo? E vamos relembrar. E aí, baseando-se no conteúdo do capítulo, escreva uma frase utilizando cada palavra disponível, certo? E aí você vai fazer uma frase para essas palavras aí, tá certo? Ok, meus amores. Você vai fazer uma frase utilizando essas palavrinhas aí do vamos relembrar, tá certo? Então, essa é a nossa atividade em relação a fazendo história, meus amores. Quer dizer, você precisa de um tempinho para fazer essa entrevista da página 34 e 35 para entregar essa atividade, tá certo? Então, você poderá me entregar essa atividade na próxima semana, tá bom? Quando você concluir a sua entrevista. Não precisa me entregar hoje, não precisa de pressa, tá certo? Porque você ainda vai pesquisar quem é que você vai entrevistar, né? Isso. Então, você não precisa ter pressa para me entregar essa pesquisa e esse pequeno relatório sobre a pesquisa, tá certo? Vai fazer um pequeno texto sobre sua pesquisa, tá bom? Ok, meus amores. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá bom? Cheiro e até a próxima aula. Tchau!